Oi pessoal, tudo bom? A gente está aqui para conversar um pouco a respeito do curso de Relações Internacionais, da nossa área, daquilo que representa. Nós estamos celebrando, como você já sabe, o nosso Dia do Internacionalista, que se comemora agora no dia 26 de setembro. E, enfim, também os 20 anos do curso de Relações Internacionais aqui do Unicuritiba. E a gente se reuniu aqui, na verdade, para bater um papo rápido, assim, para ver quais as nossas impressões e tal, o que a gente acha aqui do curso. Então, eu estou acompanhado aqui da professora Patrícia Tendolini, a coordenadora do curso, aqui do curso de Relações Internacionais do Unicuritiba. A professora Patrícia, que está há mais de 15 anos também no curso de Relações Internacionais, né, que tem acompanhado aí o processo inteiro do curso. Também lá na ponta está o Henrique Albuquerque, né? O Henrique, ele é nosso quase egresso, graduando aí do curso de Relações Internacionais e vai trazer aí um pouco de perspectiva dos alunos sobre como que eles veem o curso, né, o que é interessante e tudo mais. E na verdade a nossa ideia é debater um pouco mais sobre relações internacionais em si e abrir essa série de vídeos que o Unicuritiba está promovendo para celebrar esse Dia do Internacionalista e apresentar várias vertentes da área de relações internacionais. Eu sou o Gustavo, sou professor aqui do curso de Relações Internacionais, mas também sou egresso, fui aluno da professora Patrícia e fui professor e orientador do Henrique. Então a gente está aqui quase em família, né, para conversar e debater um pouco melhor sobre esse curso. Então, acho que a gente pode começar a falar um pouco mais, né, sobre o que é relações internacionais, o que nos trouxe, queira ou não, né, para essa área, o que nos chamou a atenção e tal, como que a gente foi construindo essa história. Não sei se a professora... Pode ser. Na verdade, a gente estava conversando um pouquinho antes, né, sobre as nossas experiências nas relações internacionais, e eu lembrava que quando eu estava escolhendo, né, o curso lá no vestibular, fazendo ensino médio, foi no comecinho dos anos 90, né? Então muita efervescência nessa área, né? Então o assunto diferente da vez era geopolítica, então falava-se muito Guerra Fria, fim da Guerra Fria, queda do muro, enfim. Então era um assunto muito importante na época, né? Então essa foi esse contato inicial com as relações internacionais. Aí há 18 anos quase já eu entrei aqui para o Unicuritiba para dar aula e já há uns 15 mais ou menos no curso de Relações Internacionais. Fui me aproximando, né, do curso e a ideia de ter os dois aqui, acho que é bem, queria falar um pouco sobre isso, né, o Gustavo, egresso, e acho que um dos principais professores do curso hoje, e o Henrique, né, nosso atual aluno. Então a ideia de 3 gerações aqui, né, do curso, eu, né, quase desde o comecinho, o professor Gustavo, o Henrique, né, falando um pouquinho do que é o curso, né, do que é a área de relações internacionais, de como que várias áreas se conversam, né, quando a gente fala de relações internacionais. Isso é muito legal, né? Até você citou a questão desses grandes momentos, né, que marcam não só a história do mundo, assim, das relações internacionais em si, mas marcam um pouco da nossa história, né? Eu lembro que também eu comecei a me interessar um pouco mais sobre essa discussão, não só sobre geopolítica, mas sobre relações internacionais como um todo, a partir de 2001, com os atentados, 11 de setembro, né? Eu lembro, a gente, na nossa história, isso ainda está muito presente, né? A gente lembra onde é que a gente estava, o que a gente estava fazendo e tudo mais. Mas principalmente eu lembro de 2003, porque em 2003 houve um grande movimento global, do qual eu fiz parte também lá no colégio que eu estudava, que era o mesmo do Henrique. A gente fez um grande protesto global, a gente participou desse grande protesto global contra a invasão do Iraque. Então foi muito legal, porque a gente se sentia um pouco engajado nessa política internacional, né? Os Estados Unidos unilateralmente querendo invadir o Iraque, mentindo na ONU. Então uma série de mudanças assim, que estavam acontecendo com relação também aos anos 90, ou a série de regras da Guerra Fria que acabaram me chamando a atenção mais para essa área e começar a conectar, né, como que a nossa realidade está ligada com isso, né? O Henrique também tem uma experiência assim, né? Pegando esse gancho da entrada no curso do Gustavo, quando eu entrei, o 11 de setembro já tinha algum tempo, já tinha sido mais consolidado. Para mim, o acontecimento que me marcou bastante foi a Primavera Árabe em 2011,
E no mesmo colégio, né, como você citou, a gente também teve muitas discussões porque era um meio digital entrando nessa perspectiva global. Então a articulação das sociedades, das diferentes sociedades de cada país para transformar politicamente uma situação que não estava tão boa. E foi isso até que influenciou bastante em 2013 aqui, quando muitas pessoas foram para a rua, né, a articulação digital no meio virtual. E em 2013 eu já estava na faculdade, então foi interessante porque em 2011 de fora no colégio, começando a entender o que era essa articulação internacional, e em 2013 na faculdade já poder pôr em prática, ir para a rua e ver como essa articulação acontece de verdade, não só lá longe como foi no Oriente Médio, mas também acontece aqui no local onde a gente vive. É muito legal porque você me fez lembrar agora também dessas fases, né? Porque é muito interessante quando a gente está de uma forma ou de outra acompanhando também dentro do curso de Relações Internacionais esses movimentos. Então eu lembro, até citei recentemente numa aula que eu estava dando para os meus alunos, que obviamente, né, teve esse momento do 11 de setembro, da guerra no Iraque, enfim, todas essas redefinições, mas eu lembro muito bem que quando eu estava na graduação, mais ou menos logo no comecinho da graduação, aconteceu a crise de 2008. Eu entrei em 2007, em 2008 estourou a crise. E aí eu lembro, a gente começava a entrar com notebooks nas salas, né? Era o começo das pessoas usando notebook e tudo mais. E eu lembro que eu trazia o meu notebook aqui para a sala, aqui para a instituição, e ficava eu e a Tanis, a minha amiga que provavelmente está assistindo esse vídeo, a gente ficava acompanhando porque surgiu um negócio no notebook, numa versão do sistema operacional, que eram os widgets, que eram o início dos aplicativos. E aí ficava do ladinho da tela do computador valor da bolsa e cotação do dólar. E era muito legal, porque a gente acompanhava, estando na graduação, já debatendo macroeconomia, já debatendo geopolítica, tendo esses outros debates, as variações. E a crise de 2008 foi muito louca, né? Porque assim, um dia estava 2,50 o dólar, no outro estava 4,70, e daí variava para 3 e pouco, e isso de um dia depois do outro, né? Acho que essa integração é muito legal, né? E também esse fenômeno, né, de 2008, eu me lembro, eu já dava aula aqui, né? E quando aconteceu, inicialmente ele foi visto como um fenômeno talvez apenas econômico, né? Então eu me lembro de muitas monografias sendo feitas em cima disso, enfim. E com o passar do tempo, né, foi se entendendo a dimensão muito maior do que meramente econômico que o fenômeno tinha, né? Que não era apenas um fenômeno econômico. Sim, era predominantemente econômico, mas tinha implicações geopolíticas, de direito internacional, enfim, de todas as áreas que envolvem as relações internacionais. Então isso é marcante, inclusive pegando o gancho, né, mostra como as relações internacionais ela vai além de outras ciências, né, de olhar o fenômeno não apenas sobre uma perspectiva, mas em outras perspectivas, né, os 5 grandes pilares do curso, né, a economia, a história, a geografia, o direito e a ciência política. Isso. Então, assim, é interessante a gente ver como um fenômeno que originalmente era visto apenas do ponto de vista econômico, hoje, quando se estuda 2008, é muito mais do que isso, né? Ele tem implicações muito maiores do que só econômicas. É muito mais ampla, né? Até é interessante porque eu acabei de dar a matéria de crise de 2008 em política internacional contemporânea, que a gente não consegue entender o mundo hoje sem entender aquilo que aconteceu inicialmente com a crise das hipotecas, mas que acabou pegando, que tem relação com 2013 aqui no Brasil, mas tem relação com a Ucrânia, o que está acontecendo lá com a Rússia, tem relação com a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, o Brexit no Reino Unido. Então essas conexões são coisas muito interessantes. Ou 2001, né? Ou 2001, né? Os atentados, os gastos que foram feitos e tudo mais, né? E eu acho que talvez essa seja a riqueza que a gente tem, né? De conexão, de criação dessa visão. Henrique, como que você enxerga um pouco isso? Eu acho muito interessante que vocês estavam falando isso, e eu estava lembrando de quando eu conheci as RIs pela primeira vez, que foi, na verdade, com o Gustavo no meu colégio. Que o que me interessou e me fascinou e me fez procurar e ir atrás e futuramente decidir por seguir esse curso foi quando o Gustavo falou, eu nem sabia, acho que seu nome era Gustavo, né? Mas quando o professor Gustavo falou que, acho que foi na época que aconteceu o terremoto no Japão, e você trabalhava em uma câmara de comércio,
e você explicou para a gente como isso alterava não só a vida no Japão, mas no mundo inteiro e todos os campos que eram prejudicados ou alterados com isso, não necessariamente prejudicados. E eu fiquei fascinado porque eu via todas aquelas matérias que sempre me interessaram, geografia, história, até mesmo a geopolítica, que a gente estudou muito dentro da geografia. Eu vi como elas não estavam separadas, elas estavam totalmente integradas, e como tudo aquilo fazia muito mais sentido integrado do que separado. E isso foi se tornando cada vez mais interessante e mais normal quando eu entrei no curso de RI. É aí que a gente percebe que o campo de RI, ele não esses 5 pilares do campo de RI, eles são integrados. A gente não pode pensar eles separados, porque é isso que define as RI. É a relação, a conversa entre esses campos e como a gente pode partir dela para análise de N situações internacionais, e não só internacionais, mas locais também, porque a gente sempre gosta de falar, pensar no global, mas agir no local. Isso porque o global, na verdade, é um conjunto de locais. Então, acho que isso é o mais interessante de RI, é o separado, mas junto. E isso acaba formando, de uma forma ou de outra, uma consciência, né, Patrícia? Uma ideia de que o que eu faço aqui está conectado com lá fora, que me faz perceber um pouco melhor o que está acontecendo no mundo e, de certa forma, decodificar isso, porque não é só ver a informação, né? Não é só receber a notícia, embora eu acho que a gente seja muito curioso por natureza, né? Que havia todas as notícias em todos os lugares do mundo e tal. Mas não é só isso, também é um pouco de decodificar isso numa ação local, como diz o Henrique, né? Numa formação de consciência e tudo mais, né? E de perceber, na verdade, que, como o Henrique falou, né, o global, ele parte da discussão do ser humano, né? Então, os nossos alunos que estão aqui, na verdade, mais do que se preocupar com uma área ou outra, né, eles têm uma preocupação muito humanista, né? A formação que o curso dá é muito humanista. Então, eu acho que tem essa coisa de estarmos preocupados, sim, com fenômenos econômicos, de geopolítica, etc., mas mais do que tudo, desse ser humano que faz parte desse mundo, enfim. Isso é o curso de Relações Internacionais, né? Acho que hoje a gente consegue enxergar o curso dessa forma. Você mesma fala sempre, né, a formação de uma cidadania global, de uma percepção de que somos tão diferentes. Eu acho que isso é uma ênfase que a gente dá muito no curso, né, na diferença, na percepção de como esses povos são diferentes entre si, mas que justamente nessa diferença que a gente encontra a nossa humanidade, né? Porque a gente passa desde de discussões assim super técnicas, como discussão sobre integração política e econômica, sobre macroeconomia mesmo, né? Elasticidade do produto, até discussões mesmo sobre conceitos duros, né? Como espaço, conceitos como o tempo, no caso da história, né? Razão do Estado e tudo mais. Mas isso acaba também trazendo para nós uma ideia de humanidade, como você diz, uma ideia de crítica, né, Henrique? Acho que a gente constrói muito essa ideia de sempre construir o conhecimento, né? Acho que uma das coisas mais interessantes que o curso nos oferece, e quando eu digo curso, eu penso não só nos professores, mas em todos os alunos, o pensamento crítico sobre tudo que acontece. Você não só analisar de forma superficial ou entender o que aconteceu, mas entender de forma crítica, entender o porquê aconteceu, quais foram as consequências, ou seja, você ir um pouco além da análise como normal, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes que eu vejo, porque os professores nos passam e a gente, enquanto aluno, percebe que todos estão tentando atingir essa análise crítica, e eu acho que esse desenvolvimento é o mais interessante, porque na verdade esse desenvolvimento ele nunca acaba, né? A gente se forma, mas a gente continua desenvolvendo essa análise crítica. O que o curso nos dá é exatamente essa base para que a gente consiga desenvolver e evoluir a vida inteira, né? Eu tenho um amigo que ele falou uma coisa muito interessante. Ele virou uma vez para mim e falou assim: teu campo nunca acaba, né? E é um pouco isso, né? O campo ele está sempre mudando, ele é sempre dinâmico. Sempre tem coisas acontecendo no mundo e isso acaba afetando, e acho que mais do que isso, né, a gente consegue ter uma visão holística, não só do humano, mas, por exemplo, a gente consegue juntar o simbólico com o material, né? Então, qual foi a importância, por exemplo, eu brinco, né, a gente fica chocado com algumas coisas que outras pessoas não ficam. Então, por exemplo, o Trump recentemente visitou o Reino Unido e ele passou na frente da rainha, e a gente sabe que isso é uma coisa absurda,
né? Mas ao mesmo tempo que é tão absurdo quanto as coisas que ele fala e as políticas que ele faz antimigratórias e tudo mais. Então, acho que essa conexão, a crítica nos permite entender, fazer uma leitura estratégica, né, das estratégias que estão sendo colocadas e tudo mais. Claro que eu estou usando esse termo que é o mais próximo da minha área, mas acho que entender os processos, compreender com profundidade, né, Patrícia, para poder passar isso de uma forma ou de outra para a sociedade, né? Acho que tem um pouco dessa missão, de função, né, do profissional. Eu percebo também, né, que os nossos alunos, quando eles entram, muitas vezes não sabendo o que vão fazer da vida, né, falando aí um pouquinho do mercado de trabalho, enfim, eles entram um pouco, mas você percebe neles sempre essa preocupação de, muitas vezes, não é o ganhar dinheiro, né, como é que eu vou ser um pedacinho nesse mundo melhor que eu quero construir, né? Então, essa formação de novo humanista, né, que o curso permite, de construção crítica, de olhar para a pessoa não como uma pecinha, mas como um ser humano, enfim, e essa coisa da construção desse aluno, e vem dos dois aqui, né, já professor, outro quase terminando, é muito bacana, né, ver que a gente está fazendo a nossa parte, né, a gente fica bem feliz na formação de profissionais, o Henrique também já, né, tão competentes, assim, acho que a gente fica bem... E eu acho interessante, assim, sendo ex-aluno e sendo professor, acho que eu tenho a oportunidade de ver os dois lados, né, porque também não faz um tempinho, mas não faz tanto tempo assim também que eu estava sentado nessas cadeiras, mas eu acho legal também essa coisa da gente perceber que tem uma missão humanista, né, tem uma missão de colocar o ser humano no centro da discussão, respeito a todo ser humano que seja e tudo mais, mas tem também uma noção de engajamento, que não é um engajamento megalomaníaco. Claro que a gente tem uma missão megalomaníaca, que é entender o mundo, não é fácil, mas a gente percebe que mudar o mundo também vai de pouquinho, né? Vai de ação em ação, vai de questão em questão, discutindo, debatendo, né, Henrique? Como que você vê isso agora que você está entrando na vida profissional, mais ligada a RI mesmo e tal? Como que você enxerga isso? Eu acho que a complexidade do nosso curso faz com que a gente perceba como essas mudanças elas são mais simples do que a gente pensa. A gente está sempre pensando em tantas coisas, em tantos campos diferentes, que a gente não percebe que a gente está aprendendo vários setores e várias áreas que vão nos ajudar em diferentes maneiras. Eu já tive algumas experiências de trabalho mesmo estudando, e eu pude aplicar isso em todos eles, desde o diferente tato com pessoas de diferentes países, que eu trabalhei com imigração, agora que eu trabalho com promoção de investimento, você entender cada detalhe, cada característica que influencia esse investimento, não só no olhar econômico, que é muito importante, que faz parte do nosso curso, mas também de todos os pilares que nós já falamos, os tópicos políticos e geográficos e geopolíticos, a gente percebe que o que a gente aprende na faculdade vai se aplicar de diferentes maneiras no mercado de trabalho. A gente costuma pensar que a profissão ela é sempre muito técnica e muito estática, mas o que o curso de RI nos prepara é para essa dinamicidade, porque a gente percebe que não, nada é tão técnico assim. A gente tem que saber se colocar nas diferentes situações, e isso eu acho que é o mais interessante do nosso curso. Ele nos prepara para essas adversidades e a gente está sempre preparado para aplicar, independente da área que a gente está atuando. Bom, acho que a gente conseguiu passar um pouco pelas principais áreas, né? Daria para a gente ficar aqui horas e horas debatendo, vocês sabem que eu posso ficar aqui. Nós internacionalistas somos os chatos do bar também, porque a gente fica horas e horas debatendo e falando sobre essas coisas. Mas acho que a gente conseguiu passar por alguns pontos importantes. Acho que fica um gostinho de quero mais também para a gente continuar debates e tudo mais, né? E eu não sei se vocês querem falar alguma coisa agora para finalizar, antes da gente fechar o vídeo, né? E, enfim, a gente passar alguma mensagem nesse momento. Eu quero agradecer primeiramente o Gustavo, não só por ter sido meu professor e meu orientador durante todo esse período, mas por me ter apresentado esse campo fascinante que eu não me arrependo um segundo de ter escolhido, por mais desafiador que seja, eu nunca vou me arrepender de ter escolhido essa área. Agradecer a professora Patrícia, também não só professora, mas coordenadora, pelo trabalho incrível que ela faz dentro e fora de aula, fora da sala de aula, e falar para as pessoas que estão assistindo e que se interessam pelo curso para pesquisarem, para irem atrás, porque vale a pena sim.
e é um local de aprendizado muito bacana, não só para você, mas para todos que estão à sua volta. O conhecimento que você adquire aqui não ajuda só você, mas todo mundo. Então eu sou suspeito para falar, mas eu recomendo muito esse curso aqui. Eu penso assim, acho que esse vídeo está sendo preparado, né, em comemoração a duas coisas: o Dia do Internacionalista, no dia 26. Então, falar um pouquinho sobre o que é o internacionalista, o que são as relações internacionais. Então, a primeira coisa do vídeo a primeira missão do vídeo seria isso. E também os 20 anos do curso, né? Então, a gente está comemorando agora, esse semestre, né, os 20 anos do curso, já produzindo, né, ingressos fantásticos ali. Então, essa comemoração, lembrar disso, né, que nesse mês estamos nessa comemoração do Dia do Internacionalista dos 20 anos do curso. Eu acho que é um momento muito legal, muito importante, né, da gente inserir de uma forma ou de outra a trajetória de cada um, né, porque, que nem eu falei, cada um é uma pecinha nisso, né, na grande estratégia, digamos assim. Eu acho que é muito legal a gente conseguir colocar essas questões, né, e colocar a nossa trajetória, como que isso influenciou a gente e tudo mais, e que nessa mosquinha azul, né, estou usando um termo mais simpático do que o termo que eu realmente uso, que é o termo de paixão bandida, que são as relações internacionais, né? Porque bate na gente, e a gente, na verdade, por entender as incongruências do mundo, é que a gente quer entender mais ainda e ir atrás e resolver e mudar o mundo, né? Então, eu acho que essa missão humanista é muito importante. Eu sou apaixonado pelo curso, né? Sou formado aqui, né? Fui fazer mestrado na geografia, mas assim, voltei um tempinho depois para dar aula, justamente porque eu vejo essa motivação e eu acho que é muito interessante essa área que é mesmo apaixonante para a gente construir aí muitos mais 20 anos, né? Outros vários assim de discussão. Também falando em celebração, né? A própria área de relações internacionais no ano que vem completa 100 anos de academia, né? Há 100 anos, em 1919, que foi fundada a primeira cadeira de política internacional e tal. Então, acho que isso é uma coisa que a gente também não pode deixar passar num momento que é tão importante essa discussão, né? Então, acho que é isso, pessoal. Foi muito legal estar aqui discutindo, debatendo, né? Uma experiência nova para a gente também, né? E eu acho que eu também fico muito agradecido de estar aqui, muito emocionado de estar aqui em família, né? Pessoa que nos formou, tanto a mim e o Henrique, mas também o Henrique, um egresso, um aluno, um orientando, do qual eu tenho muito orgulho. Então, obrigado, e obrigado por vocês terem assistido também. Acho que e fiquem atentos também aos próximos vídeos que a gente vai fazer. A gente vai lançar mais alguns outros vídeos em que a gente vai debater também outras questões da área de relações internacionais.